o dobro do que eles ficaram no deserto, que eles ficaram 40 anos no deserto com Moisés. O cativeiro da Babilônia durou 70 anos. Com isso, eles se afastaram do templo, não tinha mais como oferecer sacrifícios ao Deus único, não se podia rezar ao Deus único, porque a Babilônia era uma terra que pegou todos os povos e colocou todo mundo no mesmo lugar. Daí nasce a metáfora da Torre de Babel. onde cada um fala uma Língua diferente. língua. Então não tinha uma língua só. Apesar de que na região da Caldeia, o aramaico era uma língua oficial. Quando nós falamos da Babilônia, nós falamos de vários povos que foram conquistados pela Babilônia e exilados. O povo judeu está exilado na Babilônia. Até então, quais eram os textos que existiam sobre Deus, ou, digamos, quais os textos bíblicos que existiam escritos? Pouquíssimos. Eu ia falar nenhum. Quase Quase nenhum, nada, né? quase nenhum. Até a língua... Existiam pergaminhos muito curtos. Por quê? A primeira tradição não é escrita, a primeira tradição é oral. Só que a oralidade, ela sofria a interferência com o passar dos séculos. Cada um que conta uma história... Conta E as lideranças maneira contam a diferente. partir das suas apologias. Sim. Então, enquanto eles ficaram 70 anos na Babilônia, eles precisavam de achar um jeito de cultuar o Deus de Israel. Eles precisavam achar um jeito de oferecer sacrifícios. Então, os sacerdotes, os nobres que foram exilados, os profetas, a própria linhagem do rei e a corte, o que eles fizeram para se aproximar de Deus e manterem-se fiéis ao Deus lá de Jerusalém, que está destruída, a cidade inteira foi destruída, o templo foi destruído, sobrou nada de Jerusalém. Para ser fiel, eles precisavam escrever sobre esse Deus. Nascem os escritos do Antigo Testamento. Pentateuco, com o Gênesis, a história da criação, a história dos patriarcas. O Êxodo, com a história da escravidão de Moisés, da libertação. O livro dos Números, que está dentro do contexto do Êxodo. O livro dos Levíticos, que são os sacerdotes, que está dentro do contexto do Êxodo. E a segunda regra, porque a primeira são os 10 mandamentos. A segunda regra é o Deuteronômio. Do grego deuteros é aquilo que veio depois, o segundo. E nomos é lei, regra. Então, Deuteronômio. O que é o Deuteronômio? Você vai pegar os 10 mandamentos de Moisés e vai destrinchar. É destrinchar ou destrinchar? Destrinchar. Porque a partir de cada mandamento você vai criar ramificações para formar uma nova constituição muito mais abrangente para evitar que os pecados cometidos antes do exílio não acontecessem novamente, porque os profetas atribuíam o exílio ao pecado do povo. O povo pecou contra Deus, portanto, Deus arrancou-os da terra prometida. É o que nós chamamos de primeira diáspora, que é quando os judeus são arrancados da sua terra e proibidos de voltar. Isso se deu no ano de 586 antes de Cristo. Esse exílio vai durar até o ano de 515 antes de Jesus. Por quê? Vai surgir um império maravilhoso aqui em cima, chamado de Pérsia, cujo general imperador era Ciro. Ciro vai então vencer os herdeiros da Babilônia, e vencendo os herdeiros da Babilônia, ele vai dominar todo esse território, que vai ser agora Pérsia. E o que é a vantagem de Ciro? Ele liberta todos os cativos da Babilônia e devolve cada um para o seu lugar original. Com uma única obrigação:
Vocês vão voltar para a terra de vocês, porém, as terras pertencem à Pérsia. Vocês vão trabalhar e pagar impostos para a Pérsia. Atual Irã, né? Atual Irã. O Irã é a Pérsia. Então, os iranianos são persas. Quando a Pérsia faz isso, os judeus ficam tão felizes de poderem voltar para o reino de Judá que eles vão reconstruir Jerusalém e os seus muros. Vão reconstruir o templo. Vão escrever salmos. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém em suas portas. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel. Então, assim, vários salmos foram compostos antes do exílio, durante o exílio e após o exílio. E é assim que nós, quando estudamos a história da Bíblia, temos que dividir os textos bíblicos do Antigo Testamento. O que foi escrito antes do exílio, o que foi escrito durante e o que foi escrito depois, porque são 3 etapas intelectuais e literárias completamente diferentes uma da outra. Então, as escolas literárias têm essa diferença de tempo, espaço e cultura. Então, cada coisa no seu devido lugar. Quando Ciro reconstrói Jerusalém, reconstrói o templo, nasce o segundo templo. O primeiro, construído por Salomão, foi destruído pela Babilônia. Ciro, rei da Pérsia, manda reconstruir o templo, nasce o segundo templo, e os judeus chamam Ciro de Messias, porque Messias significa o ungido, aquele que foi ungido, o enviado, o especial. E Ciro, então, passa a ser um governante, porém, ele tem uma estratégia política gigantesca. Ele nomeia judeus de grande importância e relevância para a cultura judaica para governar a terra dos judeus em nome da Pérsia. E aqui vão surgir 2 nomes maravilhosos, que inclusive vão criar 2 livros bíblicos nos contextos históricos. Esdras e Neemias, que são judeus que vão administrar a região de Judá em nome da Pérsia. A partir daí, pode passar para o próximo mapinha, Mateus, por favor? Nós vamos ter, então, o reino de Judá reconstruído. Vejam lá como é que está. Então, nós temos o reino de Judá, Jerusalém reconstruída, e olha os estados filisteus em vermelho. Olha como que os filisteus cresceram ao redor de Judá. Reino de Israel não existe mais. Não existe mais israelita, existem só judeus sobre a terra, até hoje. Até hoje. Só existe judeu, não existe israelita. Por quê? Israel... O pouco que tinha conseguido fugir... Acabou sendo... Viraram judeus, porque desceram para o reino de Judá. Sim. Isso. E foram então, poucos também. Poucos. O que existe hoje, na atualidade, são os israelenses, que são aqueles que nascem em Israel. Israelenses. Israelitas, não. A partir de agora, nós temos a reconstrução do reino de Judá. Quem está levantando neste momento no Ocidente? A Grécia, com um tal de Alexandre. O Grande. O Grande. Alexandre vai, neste meio tempo, dominando os territórios, casando-se com rainhas, princesas e se tornando o maior imperador do mundo, tanto no Ocidente quanto no Oriente. E ele chega no reino de Judá. E ele domina Judá. E o seu reino se estende até a África. Com a sua morte, após a grande imersão nas Índias, o reino de Alexandre o Grande foi dividido em 4 partes entre os seus generais, cabendo a Ptolomeu a parte do Oriente. Então, Ptolomeu é que vai governar em nome da Grécia. A cultura grega foi tão forte que a filosofia,
a arte e a própria língua grega tornaram-se oficiais em todo o território dominado pelos gregos, a ponto de Ptolomeu fundar a cidade de Alexandria, no Egito, construir uma biblioteca e obrigar todos os reinos do mundo a traduzirem os seus livros sagrados, livros de literatura, livros importantes para a língua grega. Neste momento, o Antigo Testamento já tinha sido escrito durante o exílio da Babilônia e, após o exílio, outros livros já tinham sido criados em Jerusalém. Ptolomeu obriga a traduzir a Bíblia para o grego. É a primeira vez que se traduz, então, o texto hebraico para a língua estrangeira. Nasce, então, a tradução que nós chamamos de Septuaginta, porque foram 70 sábios judeus que traduziram do hebraico para o grego. E eles, então, vão traduzir e entregar para a biblioteca de Alexandria. Os sábios judeus falavam grego? Falavam grego, porque o grego se tornou língua obrigatória, porque era a língua comercial, tornou-se a língua mundial, porque era o grande império mundial. Quando nós falamos de uma língua comercial hoje, nós estamos falando de qual língua? Inglês. Do inglês, porque quem é o grande império mundial? Estados Unidos. E não é nem pela Inglaterra, é pelo fato de ser Estados Unidos, que era colônia da Inglaterra. Então, a língua inglesa hoje é a língua comercial. Qualquer transação que você vai fazer no mundo é em língua inglesa. No período de Alexandre, era o grego. Então, tudo tinha que ser feito em grego, o que não abolia a língua hebraica dos textos sagrados, da cultura e tudo mais. E isso vai durar até o ano de 63 a.C., que é quando o Império Grego, obviamente, cai por conta da fraqueza dos governantes, que não conseguem